Oi, minha Paraíba, muito boa tarde. Hoje, quinta-feira, dia 30 de março de 2023. Estamos fechando aí, chegando no finalzinho da semana, chegando no final do mês, fechando aqui, feliz em poder contar com sua audiência, acompanhando aqui a programação da sua TV Arapuã. No Rede Verdade hoje eu converso com o presidente da Funatec aqui da Paraíba, ligado ali ao Instituto Federal aqui do Estado. Primeiro secretário do PSB aqui, também que é o partido do governador, e também representante aí e membro do Consórcio Nordeste. Estou falando do advogado Anselmo Castilho, que está aqui comigo, vai trazer todas as novidades, vamos falar de conjuntura nacional, estadual, eleições 2024, sobre tudo isso. E eu trago também as notícias aqui da Paraíba. Para a gente começar com uma boa notícia anunciada aí pelo governador João Azevedo, de um voo comercial Cajazeiras, Recife, e também amanhã, numa coletiva em Campina Grande, ele anuncia aí novos voos para o aeroporto de Campina Grande, saindo de Campina Grande direto para algumas capitais aqui no Brasil. Vamos ouvir o governador João Azevedo fazendo esse anúncio. Nós assinamos junto com a Azul a expansão de voos da Paraíba. Nós estamos agora com 73 voos saindo semanalmente de Campina Grande. Nós tivemos a oportunidade de realizar aqui nesse ato, um ato simples, mas de um simbolismo muito grande, o grande sonho de Cajazeiras, que é a sua conexão com o mundo. A exemplo do que já tinham em Patos, agora Cajazeiras passa a estar conectado no Hub Recife, com voos para qualquer lugar do Brasil e do mundo. São avanços significativos para a Paraíba, para a economia da Paraíba. Esse momento aqui, eu diria que é um momento histórico. Nós estamos transformando Campina Grande num mini-hub da Azul, em que vários destinos novos estão sendo implantados. Então é um momento de muita alegria para todos nós. A presença do presidente da Azul nessa solenidade, da sua diretoria, de todos os parlamentares federais, deputados estaduais, os prefeitos da região. Isso para a gente é celebração de conquista, celebração de avanços. E eu tenho certeza absoluta que a Paraíba ganha muito com esse ato que nós registramos agora. E dizer que sexta-feira estaremos em Campina Grande, para exatamente consolidar mais uma vez e apresentar a toda a Paraíba o que nós fizemos aqui. E logo, logo, numa data a ser agendada, lá em Cajazeiras, da mesma forma, fazendo e passando para a população de Cajazeiras o que representa esse ato que nós fizemos agora. E a partir de 6 de junho, esses voos estarão começando e os bilhetes já estão sendo vendidos, já vão começar a ser vendidos agora, mas a partir de 6 de junho, esses novos voos estarão sendo implementados. Tá aí, boa notícia essa questão da ampliação da capacidade aérea, né, de voos aqui para Paraíba, Cajazeiras e Campina Grande. E quando a gente fala em voos, quando a gente fala em avião, quando a gente fala em malha aérea, não tem como não lembrar do ex-governador José Targino Maranhão. E a gente estreando esse quadro aqui do TBT aqui da TV Arapuã. Cacau separou um trechozinho de uma entrevista que eu anunciei com o ex-governador José Maranhão em junho de 2012, ainda no Conexão Arapuã, aqui na TV Arapuã. Você acompanha hoje uma entrevista com mais um pré-candidato à Prefeitura de João Pessoa, ele que foi deputado federal, foi senador da República, governador da Paraíba por 3 vezes. Estou falando de José Targino Maranhão, do PMDB. Daqui a pouquinho está aqui no estúdio do Conexão Arapuã para a gente encarar aí mais um debate, mais uma entrevista em relação às eleições de 2012. Começar o programa abraçando você, telespectador, que toda segunda-feira está aqui antenado no Conexão Arapuã. Agora é no Frente a Frente, né, da TV Arapuã, toda segunda às 9h30 da noite. Tá aí, TBT do Rede Verdade. Olha, falar em Campina Grande, quem vai estar num congresso aí hoje aqui em Campina Grande é o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Bastos Balazeiro, que está aqui, desembarcou em João Pessoa na manhã de hoje. O Washington Luiz esteve lá e conversou aí com o ministro do Tribunal Superior do Trabalho. O ministro
Alberto Bastos Balazeiro visita a Paraíba. Chegou agora há pouco aqui na capital paraibana e segue para Campina Grande, onde participará de diversos eventos. Um deles será homenageado também na cidade de Campina Grande e irá proferir palestra às 19 horas de hoje. É uma honra estar aqui na Paraíba, poder receber essa homenagem, poder debater sobre o processo estrutural mais tarde em Campina Grande e falar um pouco sobre o trabalho seguro. Hoje, por designação do presidente do TST, ministro Lélio, estou coordenando hoje o Trabalho Seguro, que é o Programa Nacional do TST de combate aos acidentes de trabalho, preservação da saúde e segurança. Nós temos um coordenador em cada região, aqui no Nordeste temos um coordenador, e o dia 28 de abril vão ser realizadas diversas ações em diversos estados, inclusive aqui é o chamado Abril Verde. Vamos acender os prédios com iluminação verde, os clubes de futebol vão levar faixas sobre os acidentes de trabalho, a prevenção dos acidentes de trabalho, vão ser realizados eventos, inclusive no próprio Tribunal Superior do Trabalho em Brasília, com lançamento de obras sobre as normas regulamentadoras. Enfim, é trazer para a Paraíba também esse aspecto de conscientização e de prevenção do acidente de trabalho. Qual a sua avaliação hoje no país com relação aos acidentes de trabalho hoje claro, que tem preocupado as autoridades? Os números ainda são muito alarmantes. O Brasil ainda registra uma grande ocorrência de acidentes de trabalho, doenças ocupacionais. É preciso implementar medidas efetivas de combate, e as medidas são voltadas essencialmente para a prevenção. É muito triste um trabalhador perder a sua vida quando está indo ganhar o seu ganha-pão, que é o trabalho. Então a gente precisa implementar uma cultura de conscientização em diversos segmentos, com a própria Constituição Civil, que tem dado tanta contribuição ao país, e a partir daí obter a redução e, quem sabe, a erradicação dos acidentes de trabalho no Brasil. Para concluir, o senhor será homenageado aqui no estado da Paraíba pela primeira vez como bom baiano, né? Nasceu em Salvador, mas que trata-se do Nordeste e tem um trabalho fundamental. O reconhecimento, ministro? É uma grande honra. Como nordestino, a Paraíba é a nossa casa também. Então, receber essa homenagem, eu me sinto muito feliz e honrado e poder também trazer essa experiência do trabalho, do trabalho para os paraibanos e para os colegas aqui que exercem esse trabalho no X-Trabalho, no Ministério Público do Trabalho, na Advocacia Trabalhista, com tanta força também aqui na Paraíba, em Campina Grande. Em nome do Sistema Arapuã, seja bem-vindo e muito obrigado. Muito obrigado, é uma satisfação estar aqui com os colegas também. Então está aí Luiz Torres, o ministro cumpre agenda aqui em João Pessoa, em seguida segue para Campina Grande, que também tem agenda marcada às 15 horas, e às 19 horas ele irá proferir uma palestra importante lá na cidade de Campina Grande, tratando exatamente deste tema que é fundamental, que é o trabalho seguro que é desenvolvido pelo TST em todo o país. Washington Luiz, para o Rede Verdade. Tá aí, olha, e atenção, a informação de que a polícia prendeu aqui em João Pessoa o ex-vereador, ex-presidente da Câmara de Cajazeiras, Marcos Barros, está vendo aí na imagem, é ele que foi condenado, né, por estupro de adolescente, condenado aí a 8 anos e 6 meses, estava foragido e, na verdade, a inteligência da Polícia Civil, da Draco, conseguiu identificar aí o ex-vereador aqui em João Pessoa e ele foi preso aqui na capital durante a programação aí da TV Arapuã. Você pega detalhes aí desse caso especificamente. Uma decisão, inclusive, da condenação dele, que já havia passado aí pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, inclusive. Falar em Tribunal de Justiça, a desembargadora Agamenildes Vieira, recém-possada desembargadora do TJ, foi ontem, né, empossada vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, ela que vai conduzir o TRE, auxiliar na condução do TRE, junto com a desembargadora Fátima Bezerra, que é a atual presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Nossa equipe esteve lá e acompanhou a posse. Pela primeira vez, o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba tem mulheres ocupando simultaneamente os cargos de presidente e vice-presidente. A desembargadora Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas foi eleita como vice-presidente e corregedora do TRE. A posse foi na tarde desta quarta-feira. A indicação do Tribunal de Justiça do Estado foi diante da renúncia do desembargador Leandro dos Santos. Tem
ter uma mulher na vice-presidência e uma outra mulher na presidência de um tribunal demonstra que a corte vai ter um olhar mais diferenciado, aquele olhar de ternura sem perder a firmeza. E também quero acrescentar que nessa época em que há o empoderamento feminino, que estamos lutando tanto para que a mulher conquiste seu espaço de poder, estamos aqui para representar todas as mulheres do nosso estado e dizer, venham também, lutem, porque o espaço é de todas nós. Nesse tribunal a mulher já vem fazendo história, né? A desembargadora Maria das Graças Moraes Cavalcante, a desembargadora Maria de Fátima, a procuradora Cássia. E aí nós estamos aqui porque outras já fizeram história e vão abrindo esse caminho. Como é que deve ser seu trabalho agora, daqui para frente? Eu vou me assenhorar da situação e continuar. O Tribunal Regional Eleitoral é um tribunal de excelência e de forma que a responsabilidade é imensa, mas se tem as condições de efetuar um trabalho com celeridade e com eficiência. Thaís Aureliano para a TV Arapuã. Tá aí, muito bacana, a gente está acompanhando, podendo estar acompanhando, né, duas mulheres, duas magistradas conduzindo aí um tribunal aqui na Paraíba. Olha só, tem um vídeo que viralizou muito. Essa semana teve encontro, a marcha dos prefeitos em Brasília, prefeitos do país como um todo foram para Brasília. Mais de 130 prefeitos paraibanos estiveram lá e um dos prefeitos, estou falando do prefeito de Nova Palmeira, que é o prefeito Ayrton, não é isso? Lá de Nova Palmeira, Ailton. O prefeito, ele viralizou na internet por causa de uma dancinha, estava ali muito feliz, foi comemorar a noite, um jantar dado aí pelo senador Efraim Filho e protagonizou essas cenas que estão rodando o Brasil. Vamos ver aí e averiguar o ritmo, né, do prefeito de Nova Palmeira, que recebeu mais de R$5 mil como diárias para poder estar aí na marcha do prefeito. Tá aí, o prefeito tem pelo menos dizer que ele tem ritmo, né? Anselmo Castilho, muito boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. Você esteve em Brasília, mas não participou dessa festa não, né? Boa tarde. Boa tarde, Luiz Torres. Boa tarde, telespectadores da Rede Verdade. Verdade, tive. Mas antes de mais nada, Luiz Torres, eu quero aqui deixar aqui o meu abraço e a alegria de ver a desembargadora Agamenildes assumindo a vice-presidência do tribunal, né? Duas mulheres dando essa representatividade à justiça eleitoral aqui na Paraíba. Isso é de uma imponência sem igual. Então, para quem talvez não compreenda porque que a gente está fazendo tanto esse destaque, porque na verdade o cenário ainda é um cenário de conquista de avanço das mulheres em cargos de relevância no judiciário. Isso, né? No judiciário. Ontem eu estava aqui com as juízas Lúcia Ramalho, Conceição, e elas falando da luta delas de décadas para poder, enfim, encontrar espaços das mulheres. Para você ter uma ideia, do Tribunal de Justiça de 19 desembargadores, apenas 3 mulheres. Ainda há muito espaço para a mulher avançar. Então, quero deixar aqui realmente essa homenagem à doutora Agamenildes. Mas para Brasília, você foi para dançar ou foi para defender aí a Funatec, que é essa fundação de apoio ao Instituto Federal da Paraíba, né? Isso, Luiz. A minha pauta nessa viagem a Brasília foi justamente representar a Funatec. Nós estivemos lá com deputados, com ministros, com presidente de autarquias, para apresentar a Funatec enquanto uma organização do terceiro setor de apoio a institutos federais e universidades. A Funatec hoje, ela não só presta o apoio ao IFPB, que é a antiga escola técnica, ela presta ao UFPB, ela presta à Univasp aqui, ao IF Sertão de Pernambuco, no vizinho estado de Pernambuco, presta ao IF Sertão, ao IF Maranhão e outras universidades, inclusive a Unilab, que é a Universidade de Integração Latino-Americana, UNILA, lá em Foz do Iguaçu. Né? Então a gente tem isso. Que cenário você vislumbra para os IFs, né, para os institutos federais,
no governo Lula. Quer dizer assim, qual era o cenário do governo Bolsonaro, qual é o cenário hoje de perspectiva? Enfim, se confirma e se confere a informação e a tese de que havia uma dificuldade no governo Bolsonaro, um certo abandono e agora você tem um avanço e um retorno diferenciado, ou isso é muito narrativa política? Na prática não era bem assim. Não, veja bem, para o setor da informática, tá certo? E particularmente no terceiro setor aí, na lei da informática, as coisas andaram, vamos dizer, para e passo com o que vinha na história, em virtude das empresas terem que aportar recursos para isso, tá certo? Então, coisa. Agora, na pesquisa, na extensão, que é justamente a apropriação do desenvolvimento da ciência, isso não, aí foi um desastre total. Do ponto de vista de falta de recursos, falta de recursos, falta de diálogo, falta de perspectiva de uma política pública em prol da educação, em prol da ciência propriamente dita. Para você ter uma ideia, a gente não tem nem 100 dias do governo Lula, já retomou-se tudo. Tá certo? Inclusive o diálogo interno na perspectiva do aumento de bolsas, na perspectiva da quantidade valores de valores de bolsas que são dados, de valores de recursos que são aportados. Tá certo? Já começa a fazer uma nova dinâmica. Então, isso é que faz com que a gente tenha essa possibilidade de prestar esse apoio. E as fundações de apoio Brasil afora, ela presta um serviço justamente dessa interface entre o poder público, os recursos públicos, com os recursos privados e poder usar essa massa intelectual, que é funcionário público, a serviço da própria sociedade. Não só em dar aula, não só em produzir ciência, não só em fazer tese, mas em desenvolver algo material para a sociedade. Então é isso que a gente faz nesse intermeio. Ô Anselmo, nesse sentido, enquanto você estava lá em Brasília também, enfim, estava na expectativa do desembarque do ex-presidente Jair Bolsonaro, que retornou ao Brasil. Você que já foi do PT, inclusive, está no PSB, daqui a pouco a gente fala sobre PSB aqui na Paraíba, eleições de 2024, mas você que já foi do PT, inclusive, que leitura, que Bolsonaro voltou para o Brasil, né? Qual é o destino que você acha que ele merece nesse retorno e tem condições de receber? A fotografia do retorno, Luiz Torres, eu não a tenho, porque ele ao desembarcar, eu estava embarcando de volta para João Pessoa. Mas nos meios que eu andei, não tinha conversa acerca disso, tá certo? Não tinha qualquer expectativa. Então, isso já mostra algo distante para o que estava acontecendo e o meio era essencialmente político. Mas ele foi recebido por muita gente aí. Não, é isso. Eu não sei. Eu até fiz essa pergunta porque realmente foi na passagem, né? Tinha um aparato de segurança muito grande, para não repetir o 8 Você de janeiro. chegou a ver isso no aeroporto? Não, eu cheguei a ver policiais, segurança, vamos dizer assim, aquelas batidas naturais. Foi literalmente Bolsonaro entrando e você querendo sair. Saindo, Você não quis ficar nem alguns minutos no mesmo. Não, porque senão eu perdi o avião. Agora, a esquerda tem medo de Bolsonaro, Anselmo? Não tem medo. Veja bem, o país demonstrou, o retrato das eleições demonstrou um país dividido. Tá certo? É um país que ainda continua dividido, isso aí é patente. O que é que vai determinar isso é uma gestão de governo. O presidente Lula, ele tem apontado para algumas coisas que, vamos dizer assim, proporcionam uma reorganização. Hoje, o ministro Haddad faz um anúncio no arcabouço fiscal aí, tá certo, para o Brasil, que muda totalmente o referencial para a população. Sai de um teto de gasto para um piso de investimento público. Você acha que acenou tanto para o mercado quanto para a população que necessita de... Porque dá, isso aí é encontrar uma saída que o presidente Lula exigiu.
Ele disse, o presidente Lula, eu não sou um presidente decorativo, eu quero fazer investimento, eu quero que a saúde, a educação e segurança pública tenha recursos para isso. Então, esse arcabouço fiscal apontou para isso. Se o mercado vai entender isso ou não, aí a gente vai esperar um pouco. Agora, tem 3 dias que as bolsas vêm subindo. Então, isso é um sinal de confiança. Então, isso aponta para nós uma perspectiva boa, tá certo? Como o Congresso vai absorver isso, aí é algo que a gente precisa dialogar muito. Tem craques lá fazendo isso, o chefe da Casa Civil, Rui Costa, Padilha é um craque nisso, Márcio Macedo está na Secretaria de Presidência, é outro craque. Então, é algo de diálogo, não é algo daquela coisa pensada, é algo para construir, porque o país, ele é um país de 27 estados, né, 26 estados e mais o Distrito Federal, que isso demonstra algo diferenciado, né? Um país que São Paulo é governado por uma ala de oposição direta, né? Veio daí, a gente tem que ver, então é outro país dentro do país. Isso tem que ser pensado e dialogado bem. Mas dentro dessa questão do recorte pelos estados e pelas regiões, você inclusive está lá, né, integrando, né, a comissão do consórcio Nordeste, que está sendo presidida aí pelo governador João Azevedo, reunindo os 9 estados nordestinos. Qual é a perspectiva? Vocês já tiveram alguns reais retornos do governo federal para o Nordeste, especificamente, para além dos ministros, basicamente muitos nordestinos, ex-governadores de nordestinos, lá nos ministérios, já conseguimos vislumbrar retornos reais para o Nordeste com o governo Lula, porque inclusive a visita de Lula aqui na Paraíba foi muito criticada, né? Foi uma passagem rápida, não falou com o povo, não fez discurso, ele errou ali também? Não, veja bem, eu até nem estive aqui na passagem do presidente Lula, porque me dirigi no dia anterior para Recife, onde ele iria estar lá apresentando o programa de aquisição de alimentos, o PAA. Então, que é um programa excepcional, inclusive para a região nordestina, que a gente trabalha com a questão da agricultura familiar direto. Então, isso é importante, tá certo? Se errou ou não, eu não sei, mas aquilo é algo bem localizado, Luiz Torres, que era a questão de uma inauguração de algo importante e imponente para a Paraíba, tá certo? Que é a questão da base, da matriz energética limpa, tá? Então, mas somente o presidente estar aqui já aponta muito respeito, tá certo? A gente viu logo em seguida, ele adoeceu, né? Está doente, não viajou e não embarcou para a China. Quer dizer, é consequência ou não dessas coisas aí ninguém sabe, tá certo? Mas lá em Pernambuco ele fez discurso, tá? Envolveu-se, tá? Etc. Então essa é uma coisa. Você pergunta sobre a questão da relação governo federal com o Nordeste. E aí o Consórcio Nordeste. O Consórcio Nordeste é um dos instrumentos mais importantes que existiu na política e como instrumento de gestão pública nos últimos 50 anos, eu acho. Tá certo? Só perde um pouco para a Sudene do que foi. Por quê? Porque é algo multirregional que acontece à disposição de todos os estados. Então, para você ter uma ideia, e aí respondendo a indagação que você fez, já foi publicado agora o Consórcio Nordeste ter na mão 250 milhões de reais para a construção de cisterna de placa. Isso para o Nordeste é fantástico. E cisterna de placa é daquilo que a gente chama primeira água, que é justamente a água de beber. Tá certo? Olha a preocupação, são 250 milhões de reais, tá certo? Para que seja feito essa cisterna de placa. Parece certo? Uma obra visivelmente simples, mas ela tem um efeito... Tem um efeito fantástico, fora do comum, tá? Porque é a sustentação hídrica daquela pessoa que está na comunidade, que é pobre, tá, etc. Então a gente está nesse processo de rearrumação. E é um processo que não é fácil, para o Consórcio Nordeste, que são... presidido pelo governador da Paraíba, os 9 estados participam do conselho de gestão, tem um conselho administrativo, mas que só tem 10 cargos, tá certo? É o secretário executivo, 3 cargos administrativos, que toma conta das compras, tá, de pagamento, tá? E 6 subsecretários de programas, eu sou um deles, tá? Para quê? Para acompanhar todo o Nordeste, todas as políticas públicas a partir de câmaras temáticas. Então, isso é algo interessante e importante.
Bom, deixa eu fazer a pergunta agora para o primeiro secretário do PSB. O partido... Você tá que tá. O partido vai querer ou não disputar a prefeitura de João Pessoa? Tem essa discussão ou tem essa, enfim, essa leitura? Você responde daqui a pouquinho, um minutinho só. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial e volta aqui com Rede Verdade.